Mas olha, antes da gente falar de bola rolando, e aí pode ter trazido alguma alegria ao torcedor do São Paulo, e antes da gente convocar o Lucas Bueno para nossa conversa, já vamos acionar o nosso setorista do Tricolor, Paulo do Vale, que está aqui numa manhã de sexta-feira que para você é de preparação, né, PDV? Porque à tarde e à noite é muito trabalho, né? Bom dia. Bom dia, Lopato, bom dia, Sabino. Oi, PDV. Há poucas horas eu estava no Morumbi, né, acompanhando um jogo de futebol. E daqui a pouco, dentro de algumas horas, estarei no Morumbi acompanhando uma situação política importantíssima, que será a votação que dará sequência ou não ao processo de impeachment ao presidente Júlio Casares. Inclusive, desde as primeiras horas de ontem até o jogo e depois da partida, existia aí uma expectativa de que a qualquer momento poderia vir uma carta de renúncia por parte do Casares, o que até agora não aconteceu. Mas também a informação é de que o Casares ainda se apega aí a alguma possibilidade de que a votação seja favorável a ele no sentido de não ter 170 conselheiros votando a favor do processo, ou mais do que isso, né? Que a votação não atinja o quórum necessário. Existe aí nos bastidores uma mobilização ou uma desmobilização, né, talvez seja a palavra certa, para que alguns conselheiros aí não compareçam, não votem de forma online e o Casares consiga, de alguma forma, se livrar dessa situação. Mas a minha matemática, ela vai muito no que os grupos sinalizaram nos últimos tempos, né? Muita gente pulando do barco do Casares. Então eu contabilizo pelo menos 182 conselheiros aí votando a favor desse processo, e nesse número o Casares seria afastado porque 170 hoje conselheiros votando são necessários para que esse processo tenha sequência. Mas só vai dar para ter certeza mesmo quando os votos forem abertos no sentido, né, de número, não no sentido das pessoas votando, porque o voto é secreto. Então ali no escurinho da urna tudo pode acontecer. Eu estou imaginando que sim, o Casares será afastado no primeiro momento. E aí depois, talvez, ele evite essa segunda parte, que é a votação com os sócios, né? Um universo muito maior aí, acho que 4 mil sócios hoje aptos a voto no Clube Social do São Paulo. E aí é um universo um pouco mais difícil da gente mapear, e talvez o Casares não chegue até a essa etapa, renuncie antes. Mas, ao que tudo indica, teremos sim hoje essa reunião do Conselho para votação, para a sequência do impeachment do Casares, viu, pessoal? PDV, bom dia, Sabino. Bom, de qualquer forma, independentemente do resultado de hoje, acabou a gestão Casares, né? Ele não tem mais nenhuma condição de tomar as decisões que precisariam ser tomadas, inclusive, por exemplo, essa discussão agora em torno da permanência ou não do Crespo, né? Eu concordo totalmente, Sabino, concordo. É um presidente que até poucos meses tinha 200 conselheiros ao lado dele, 200 conselheiros no universo de 254 conselheiros. Oficialmente, conselheiros da oposição somam 54 pessoas, 54 membros, mas esse número mudou, obviamente, a partir de dezembro, quando os escândalos começaram a estourar nesse ambiente do São Paulo. Começou com a história do camarote, que ontem, de alguma forma, tentaram mudar essa narrativa, mas acho que não colou. Depois, a questão dos depósitos na conta do Casares, os saques na conta do São Paulo, entre outras coisas também que foram surgindo ao longo dos últimos tempos. E o Crespo, ontem você falou do Crespo, né? O Crespo ontem foi muito claro com relação a isso. Ele falou, a gente não está conseguindo definir nada enquanto essa situação maior for definida. O Caleri, na zona mista, também falou a respeito disso, né? Que é muito difícil trabalhar sem saber se o presidente continua ou não em qualquer lugar. Então, o futebol do São Paulo aguarda ansiosamente a noite de hoje para seguir em frente. Tanto que o Alisson ontem não foi relacionado e o Crespo admitiu na coletiva. Ele não foi porque está negociando com o Corinthians. Mas a gente só vai ter ideia se isso vai acontecer ou não a partir de amanhã, com a saída ou com o afastamento ou não do Júlio Casares. PDV, e falando de campo, falando de futebol, ontem quando o São Paulo fez o gol do Luciano, parecia que era o 4º campeonato mundial, né? Isso mesmo. E assim, o meu detalhe do gol
ali no campo, na narração do Rogério Assis, foi exatamente, eu falei, olha, um jogo de segunda rodada do Campeonato Paulista, uma comoção gigantesca, mostra o tamanho da pressão que esses caras estão vivendo dentro do São Paulo por conta da situação política que respinga dentro do campo. E claro, os jogadores são os protagonistas, são cobrados nesse sentido. É o futebol, né, que aponta se o clube está num caminho certo ou não. Então, assim, me pareceu algo assim, parecia um jogo realmente decisivo que valia a vida do São Paulo. E mais, né, a entrada do Caleri no jogo também, Sabino, que foi junto do Luciano, o Caleri não jogava desde abril, mudou o ambiente do estádio também, mostrando que o São Paulino ele está se apegando muito a essas figuras no momento de extrema dificuldade no clube. Agora, PDV, eu que sou um outsider, diríamos assim, não torço para o São Paulo, não acompanho de perto a política do São Paulo. Em caso de afastamento, e se o impeachment for confirmado mais para frente, dá para esperar uma mudança de verdade na política do São Paulo? Porque eu já ouvi dizer que a maioria dos conselheiros do São Paulo nem torcem para o time. Eu já ouvi dizer que aquela história de farinha do mesmo saco foi se consolidando dentro do São Paulo a um nível que hoje é difícil de você reverter. É isso mesmo? E o que acontece, PDV? Quem é que assume numa saída do Júlio Casares? Olha, quem assume é o Harry Macias Jr., que é o vice-presidente do Casares, é um empresário muito renomado na cidade de São Paulo. No conselho eu não sei, viu, Lupato, mas o que muito se fala é que no clube social, por ser um clube grande da cidade de São Paulo, né, tem muito sócio que tem direito a voto que de fato não é São Paulino. No conselho talvez um ou outro vive essa situação. Agora, essa história de ser sempre o mesmo grupo político é verdade, mas talvez neste momento a gente esteja presenciando de fato uma ruptura nessa história toda. A oposição ganha muita força no São Paulo. E talvez o principal nome, que inclusive ontem no pivô dessa polêmica do camarote, do Vinícius Pinotti, né, que rompeu com o Casares e ontem veio à tona de que o Pinotti está por trás desse vazamento do áudio. E aí a gente pode até questionar a situação de que a pessoa, né, a pivô de toda essa história, a Adriana Rita de Cássio, ela vendeu o áudio para um ex-conselheiro do São Paulo e tudo mais. Porém, PDV. Vamos retomar o contato aqui com o PDV. Ele estava falando dessa história, a oposição ganhando força dentro do Conselho do São Paulo. Você que acompanha mais de perto, Sabino, uma oposição que até pouco tempo nem existia direito, né? Pois é, uma oposição nula, porque a diretoria tem suas formas lá de manter os conselheiros na situação, né? Benesses, favores, infelizmente esse é o nível da discussão política hoje no São Paulo. Pois é, o PDV vai voltar agora aqui daqui a pouco para falar com a gente e trazer essas últimas informações em relação à reunião de hoje que pode definir o afastamento ou não do presidente do São Paulo, Júlio Casares, em meio a tantas polêmicas extracampo dentro do clube aqui do Morumbi. Bom, enquanto a gente não consegue retomar o contato com o Paulo do Vale, vamos conversar com o Lucas Bueno. E para falar de bola rolando, né, Bueno? Porque tivemos aí mais uma rodada do Campeonato Paulista com um resultado positivo até para o São Paulo, um resultado negativo para o Corinthians. Calma lá, que agora sim o Paulo do Vale está de volta. Complete o seu raciocínio, PDV. Eu estava falando a respeito do Vinícius Pinotti, né, que já foi do grupo do Casares, pulou recentemente desse barco, e antes de pular do barco, ele estava articulando para o vazamento desse áudio dos camarotes. Então, assim, é importante para a vida do São Paulo? É importante, mas claro que ele já tinha um interesse no poder lá na frente e ele acaba sendo aí uma peça importante desse jogo político do São Paulo, inclusive hoje, talvez como um bom nome no sentido de favoritismo para assumir a presidência do São Paulo, pelo menos disputar a eleição. Eu acho que teremos uma eleição, independente do que acontecer com o Casares, porque o apoio ele já perdeu para fazer algum sucessor,
acho que teremos uma eleição com vários, diferente das últimas, com vários grupos, vários candidatos, e talvez num dado momento se fechando em um ou dois candidatos. Mas no primeiro momento... Vai ter muito candidato, se falar vários nomes. Porque tentava bater em algumas situações do Casares que as pessoas não compravam a ideia, talvez esse grupo de oposição hoje tenha a força de lançar um candidato. Então acho que teremos uma eleição acirrada no São Paulo, independente do que acontecer na noite de hoje. Paulo do Vale, setorista do São Paulo, aqui na Rádio Bandeirantes, participando conosco. A gente conseguiu ouvir aí ao fundo, PDV, um chorinho do Santiago, o filho do Paulo do Vale. Tá espirrando agora. Tá espirrando. Agora, o Santiago vai ter uma decisão difícil na vida, né? O pai Ponte Pretano, a mãe São Paulino, e os dois clubes vivem uma fase, hein? A Ponte vive essa fase há 125 anos, né? O São Paulo é um pouco mais recente. É isso. Vai ser uma decisão difícil pro Santiago. Um abraço, PDV, valeu. Valeu, tamo junto. Obrigado.